Graças ao profeta por estarem novamente aqui para acompanhar as nossas leituras. Então vamos lá. 86ª noite. Os que morreram primeiro, prosseguiu Simba, foram enterrados pelos outros. Quanto a mim, fiz as honras fúnebres a todos os meus companheiros, e não deve isto causar admiração, porque além de ter poupado mais que eles as provisões que me couberam em partilha, tinha ainda particularmente outras que cuidei muito em não repartir com os meus companheiros. Todavia, quando enterrei o último, restava-me tão pequena porção de mantimentos que julguei próximo o meu fim. De sorte que abri eu mesmo a minha cova, determinado a lançar-me dentro, visto que ninguém vivia para enterrar-me. Confessar-vos-ei que, ocupando-me desse trabalho, não pude deixar de representar-me que era eu a causa da minha ruína, e de arrepender-me de ter empenhado em fazer esta última viagem. Não me contentei com as reflexões, ensanguentei as mãos com os dentes, e pouco faltou para que não antecipasse a minha morte. Porém, teve ainda Deus compaixão de mim, e inspirou-me o pensamento de ir até o rio que se perdia debaixo da abóbada da gruta. Ali, depois de ter examinado o rio com muita atenção, disse comigo: este rio que assim se esconde debaixo da terra deve ter saída em qualquer parte. Construindo uma jangada e metendo nela a corrente da água, chegarei a esta terra, a uma terra habitada, ou perecerei. Se pereço, não terei feito senão mudar de gênero de morte. Se, pelo contrário, saio deste lugar fatal, não só evitarei o triste destino dos meus camaradas, mas acharei talvez uma nova ocasião de enriquecer-me. Quem sabe se a fortuna não me espera ao sair deste horrendo escolho, para indenizar-me do naufrágio com usura? Raciocinando deste modo, meti ombros à construção da jangada. Fila com boas madeiros que atei seguramente com grossos cabos, pois tinha uns e outros à escolha, de modo que ficou uma pequena embarcação bastante sólida. Tendo acabado, carreguei-a com alguns pacotes de rubins, de esmeraldas, de âmbar, de cristal de rocha e de estofos preciosos. Pondo todas essas coisas em equilíbrio e bem seguras, embarquei-me sobre a tal jangada com 2 pequenos remos que me lembrei de fazer, e deixando-me levar pela corrente do rio, entreguei-me à vontade de Deus. Logo que me achei debaixo da abóbada, não vi mais luz e a corrente conduziu-me ao seu bel prazer. Vaguei alguns dias nessa escuridão sem nunca enxergar o menor raio de luz. Encontrei uma vez a abóbada tão baixa que por pouco não me feriu a cabeça, o que me tornou mais atento para evitar semelhante perigo. Neste intervalo não comi dos mantimentos que me restavam, senão quanto era naturalmente preciso para conservar a vida. Porém, por mais parcamente que pudesse passar, acabei de gastar as minhas provisões. Então, sem poder me suster, veio um doce sono e apossar-se dos meus sentidos. Não posso dizer-vos se dormi muito tempo. Sei que, acordando-me, vi-me com pasmo numa vasta campina à margem de um rio, onde estava segura minha jangada e no meio de um grande número de pretos. Levantei-me logo que os avistei e cortejei-os. Falaram-me, porém não entendi a sua linguagem. Nesse instante, senti-me tão arrebatado de alegria que não sabia se devia crer que estava acordado. Persuadido que não dormia, exclamei e repeti esses versos árabes: invoca o ente supremo e virá em teu socorro. Não há precisão de pensares em outra coisa. Fecha os olhos e enquanto dormires, Deus mudará a tua fortuna de mal para bem. Um dos pretos que sabia o árabe, ouvindo-me falar assim, chegou-se a mim e tomou a palavra. Meu irmão, disse-me ele, não vos assusteis de ver-nos,
nós habitamos a campina que estais vendo, e viemos regar hoje os nossos campos com a água deste rio que sai da montanha vizinha, derivando-se por pequenos canais. Observamos que a água levava alguma coisa. Acudimos prontamente para ver o que era e vimos esta jangada. Lançou-se logo um de nós a nado e a trouxe. Prendemo-la como estáis vendo e esperávamos que acordasseis. Não, nós vos rogamos que nos conteis a vossa história, que deve ser muito extraordinária. Dizei-nos como vos aventurastes sobre esta água e de onde vindes. Respondi-lhe que me dessem primeiramente alguma coisa que comer e que depois satisfaria a sua curiosidade. Apresentaram-me algumas espécies de provisões e, tendo saciado a fome, fiz-lhe uma relação fiel de tudo o que me acontecera, o que pareceram ouvir com admiração. Tão depressa acabei o meu discurso, eis aí, disseram eles, pela boca de intérprete que lhes explicara o que eu acabava de dizer. Eis aí uma história das mais maravilhosas. Importa que venhais informar dela o sultão. A coisa é muito extraordinária para ser-lhe relatada por outrem que não seja o mesmo a quem aconteceu. Repliquei-lhe que estava pronto a fazer o que desejassem. Mandaram logo os pretos buscar um cavalo que trouxeram passado pouco tempo. Fizeram-me montar nele, enquanto alguns marchavam adiante de mim para ensinar-me o caminho, os outros, que eram os mais robustos, carregavam aos seus ombros a jangada, tal qual estava com os pacotes, e principiaram a seguir-me. Proferidas essas palavras, foi Sherazade obrigada a parar, porque aparecia o dia. No fim desta noite, noite seguinte tornou a continuar a narração e falou nesses termos. Simba, sempre esperto e sempre se safando de todos os perigos. Veremos como continuará essa história amanhã. Agradeço a todos vocês. Alabei.